Então os 30 capítulos tem, cada um tem um nome e eles vão dando a você, digamos assim, uma indicação do desenrolar da história, né? Porque aquela fome absolutamente monstruosa que matou, no mínimo dos mínimos dos mínimos, 4 milhões de ucranianos e possivelmente mais do que isso, aquela fome monstruosa levou um tempinho. Né? Enfim, tem a começar, tem os eventos que precedem aquilo. Quando a aldeia é invadida... isso é ridículo, é coisa completamente idiota esse negócio que não existiu. Isso é um fato bem documentado, é isso. Inclusive eu trato dessa questão na introdução. A historicidade, o caráter de fato histórico do Holodomor. Eu trato disso na introdução. Sim, aí eu acrescentei... O que a edição brasileira faz em relação à americana é acrescentar títulos para os capítulos, para facilitar a vida do leitor brasileiro. Você tem ideia do que vai acontecendo com o autor e a sua família à medida que a história se desenrola, ok? Bom, obviamente eu não vou dar muitos spoilers aqui. Para vocês não perderem o interesse, eu não vou dar spoilers. Eu posso dizer que numa das orelhas do livro tem um pequeno trecho da introdução que eu escrevi. Tem um pequeno trecho do próprio livro, ok? Há um textinho também na contracapa. Eu vou ler apenas para vocês, a título de elucidação, eu vou ler o texto dessa contracapa daqui, a contracapa junto da capa principal. A contracapa está aqui, né? Milhões morreram. Aqui a orelha ao lado da primeira capa, eu vou ler para vocês aqui, esse trechinho. Simon Starov, 1916-1998, que escreveu com o pseudônimo Miron Dolod, nasceu em Verhuny, na Ucrânia, no seio de uma família paupérrima. Logo aos 3 anos, teve o pai assassinado pelos bolcheviques em virtude de seu leal nacionalismo. Ponto. Serviu posteriormente na Segunda Guerra Mundial e foi capturado pelos alemães, passando então 3 anos num campo de prisioneiros de guerra até ser libertado pelos americanos. Viveu depois na Suíça e na Alemanha Ocidental, trabalhando como jornalista e correspondente para periódicos ucranianos, até 1949, quando se mudou para os Estados Unidos. Lá foi professor de língua ucraniana no Defense Language Institute, DLI, tendo também escrito para o Instituto, juntamente com a sua esposa, o material didático para os cursos de língua ucraniana. Em 1985, publicou Execution by Hunger, The Hidden Holocaust, literalmente execução mediante fome, o Holocausto escondido. Muito obrigado. No qual relata o sofrimento de seus compatriotas durante a Grande Fome de 1932 a 1933, de que foi testemunha ocular e um dos poucos sobreviventes. O livro foi usado posteriormente por uma comissão especial criada pelo governo de Ronald Reagan para investigar as atrocidades perpetradas pelo regime soviético naquele episódio. Olha, eu digo para vocês com toda sinceridade, esse livro eu traduzi, tinha horas que eu tinha que parar, porque a coisa é muito forte. O impacto emocional é muito intenso. Tem hora que você para assim, meu Deus do céu. As coisas que o autor conta são extraordinariamente chocantes, certo? Eu não cheguei a chorar não, porque talvez eu tenha um certo bloqueio para isso, mas é muito forte o livro, é muito emocionante, é muito marcante, entendeu? Eu não vou me desfazer do canal não, Marcos, eu apenas vou usar bem menos, mas ele vai continuar aqui, eu resolvi que vou continuar, até porque eu estou traduzindo outro livro e depois eu vou anunciar. Esse livro é muito forte, eu digo a vocês o seguinte:
desde o Livro Negro do Comunismo, é o livro anticomunista mais marcante, mais forte, lançado em língua portuguesa no Brasil, no meu entender. E, de certa forma, é mais forte do que o Livro Negro do Comunismo, porque histórias pessoais têm um impacto muito grande, muitas vezes maior do que estatísticas, por mais que as estatísticas envolvam números colossais de mortos, né? Você tendo a história de uma pessoa concreta, um ser humano, sua família, sua mãe, etc. E boa noite a todos. E tudo que eles passaram na mão dos comunistas soviéticos, você fica chocado, é espantoso. E é uma coisa espantosa que o Brasil é um dos únicos países do mundo em que volta e meia aparece algum sujeito sem juízo, algum maluco, para querer negar a realidade do Holodomor, da grande fome ucraniana. De que esse livro é um livro extraordinário e merece ser traduzido, porque aqui entre nós no Brasil é um tema muito pouco conhecido. E para piorar, tem uns malucos aí de extrema esquerda, uns loucos stalinistas, sem juízo na cabeça e sem qualquer respeito pelos preceitos mais elementares da historiografia, que negam a realidade do Holodomor. Tem uma postura absurdamente negacionista, negam uma das realidades mais bem atestadas do século XX, que foi a grande fome ucraniana no começo da década de 1930. Eu tive a honra de traduzir este livro